Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Retomando aí à tarde as nossas reflexões, não é? Eu sei que esse horário é um horário desafiador, mas nós temos um assunto e umas reflexões instigantes aqui. Ontem, pela graça do Senhor, nós olhamos para aquele primeiro momento, segundo a proposta agostiniana, né? O homem original, o homem criado originalmente, e Agostinho resume como sendo o estado que ele chamou de posse peccare, né? Apesar de ter sido criado santo, justo, bom, né? Expressando a imagem de Deus sem nenhuma mácula, esse homem foi criado totalmente dependente de Deus, mas com capacidade de se rebelar contra esse estado natural. Esta capacidade, teologicamente, é precisamente chamada de livre-arbítrio. Preste atenção, a gente vai retomar esse ponto, não é? Daqui a pouco, mas o livre-arbítrio não diz respeito à capacidade de tomada de decisões. Essa é inata ao ser humano. Todos nós tomamos decisão o tempo todo. Eu vou vestir uma camisa listrada ou estampada, né? Quando sair de casa, você colocou uma preta com branca, a sua filha aí, eu esqueci o nome dela. Então, você tomou uma decisão. O que o livre-arbítrio está dizendo é que esse nível de tomada de decisão seria tal que era possível tomar uma decisão contrária à sua própria natureza. Este foi o homem original, santo, mas que tinha uma capacidade de se rebelar contra essa natureza, tanto é que o fez. Hoje nós vamos dar continuidade às nossas reflexões, nesse nosso segundo encontro, das 3 às 5 da tarde, vendo um outro momento, né? Agora sim, pensando na queda e no pecado original, nessa primeira fala. Essa primeira fala nós vamos dividir em uma fala de uns 45 minutos a 50 minutos, aí tem um pequeno intervalo e assim até o final, tá bom? Esta fase, Agostinho chamou da fase da queda da expressão non posse non peccare. Ou seja, uma vez que o homem caiu, desobedeceu, que Adão tomou do fruto proibido e comeu, ele cai do estado de retidão original, de justiça original, para um estado de pecado, do qual ele não consegue se livrar. Daí a expressão, non posse non peccare, ou seja, eu não consigo não pecar. O pecado passou a fazer parte da minha vida. Vamos dar uma olhada nesse texto de Romanos capítulo 3, versículos de 9 a 18, um texto clássico da Escritura Sagrada que fala sobre o estado pecaminoso do ser humano. Romanos 3, versículos de 9 a 18. Mas eu lhe convido também a depois nós voltarmos para o texto original da criação, em Gênesis 2, para nós entendermos como isso foi anunciado lá. Romanos 3, de 9 a 18 e 23. Vamos ler de forma alternada? Eu lerei os ímpares, vocês lerão os pares, e o 23 nós leremos juntos. Romanos 3, versículos de 9 a 18 e 23. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urde e engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca deles a tem cheia de maldição e de amargura. São seus pés velozes para derramar sangue. Os seus caminhos há destruição e miséria. E desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Esse é o estado no qual está toda a espécie humana depois do pecado de Adão. Vamos ver Gênesis capítulo 2 agora. Eu lhe convido, Gênesis capítulo 2, e fazer o link da nossa temática de ontem à noite, né? Fazer essa transição a partir da leitura destes versículos, do estado original de retidão para o estado de queda.
nas advertências de Cristo, do Senhor Deus, quando estabeleceu o pacto da criação, ou pacto das obras. Versículos de 15 a 18, está resumido o pacto da criação, ou pacto das obras, que nos diz assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Nós comentamos isso ontem à noite, o mandato cultural, essa interação com o mundo. Versículos 16 e 17. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aqui nós temos um mandato espiritual. O que regulava a relação do homem com Deus era a total dependência. Lembra como nós concluímos ontem, falando, esse ser humano que foi criado com um potencial tão grande, a imagem e semelhança de Deus, também foi criado para ser completamente dependente de Deus. E para que isso fosse real, havia um teste de prova, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Olha, você tem duas possibilidades. Você pode continuar dependente de mim, cultivando, vivendo a sua vida, cultivando o jardim, fazendo tudo que tem, ou se rebelar, desobedecendo e quebrando a única restrição que é tomar desta árvore aqui. Como ele tinha livre-arbítrio, ele poderia agir contrário à sua natureza. Dentro dele havia inclinação para Deus, para a santidade, porque ele foi criado perfeito. Mas havia a capacidade de romper. Deus adverte claramente, dizendo, mas no dia que você fizer isso, certamente você vai morrer. Então, o pacto foi estabelecido, a relação com Deus dependia de permanecer nesse estado de dependência. E, por fim, o versículo 18, o mandato social. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Nós não teremos condições de explorar tanto as questões pactuais aqui, talvez mais ao final a gente faça alguma coisa se der tempo, senão só vou citar aqui, tá bom? Então, esse é o ponto original. Veja que a Bíblia diz, no dia em que você pecar, no dia que você desobedecer, certamente você morrerá. O que a palavra de Deus nos apresenta? Vamos para o capítulo 3 de Gênesis. Capítulo 3, vamos ler de forma alternada aí, os versículos de 1 a 7, que trata da queda. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. E assim a Bíblia descreve a realidade da queda humana. Satanás, chamado na Escritura Sagrada de antiga serpente, no livro de Apocalipse, aparece nessa forma de serpente e seduz a mulher. Veja as tentações e as artimanhas do diabo. Ele não foi ao homem, que era o representante de toda a espécie, com quem Deus tinha feito o pacto, numa estratégia típica do diabo, que é sempre atacar nas nossas vulnerabilidades. Algumas pessoas já levantaram, alguns comentaristas e estudiosos até, de uma certa omissão da parte de Adão, o que nos parece indicar, embora não seja explícito no texto sagrado, de que de alguma forma ele teria falhado na boa condução da sua própria esposa. O pacto foi feito com ele é o representante de toda a espécie, tem a responsabilidade de bem instruir. Deus faz o pacto com o representante da espécie, que é Adão. E Eva, então, ouve da parte do diabo essa tentação, e veja que o diabo usa uma estratégia que continua sendo recurso dele até os dias de hoje. A mentira nunca vem, no primeiro momento, explicitamente escancarada. Olha, eu estou chamando você para pecar e se ferrar. Ele não vai fazer isso, não é? Ele começa usando uma mistura de verdades com mentiras, quando ele se aproxima, diz assim, diz o texto sagrado, não é? Que ele questiona, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? O que você percebe aqui? A aproximação que o diabo fez de Eva foi a aproximação pela via restritiva e negativa.
Algo muito comum até os dias de hoje, né? As pessoas que não são da fé nem da piedade olham e acusam os cristãos de seguirem uma religião restritiva. Dizem, mas vocês não podem fazer nada na igreja. Você não pode beber, não pode fumar, não pode fazer isso. Que vida sem graça que vocês têm. As pessoas que não conhecem a vida piedosa ressaltam sempre nessa abordagem restrições. E o diabo diz, foi assim que Deus falou, que vocês não podem comer dessas árvores todas. Veja, ele pega um elemento restritivo, mas ele ressalta a restrição, exagerando. Não é? A mulher, então, cai nessa cilada e respondeu-lhe a mulher, verso 2, não, do fruto das árvores do jardim nós podemos comer. Não foi do jeito que você está dizendo aí, não. Não é tão... Não parece conversa de crente com incrédulo, né? Não é que a gente não possa fazer. Eu posso, eu não faço certas coisas por uma escolha minha. Não é que seja proibido, né? O pastor vai bater em mim, ou coisa desse tipo, se eu fizer tal. É um fruto de consciência. Ela vai na mesma linha, né? Ele diz, não é desse jeito, não. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. De alguma maneira, ela já foi seduzida por essa visão distorcida que o diabo fez. Porque a proibição era de comer. E ela é fisgada pela restrição e diz, Deus falou que não pode comer nem tocar nele. É melhor ficar longe. Não é? Ressaltando a ideia da restrição. O diabo, percebendo disso, disse, olha, pegou, né, foi fisgada pelo ponto da restrição. Qual é o próximo passo dele? Pôr em xeque a confiabilidade no próprio Deus, do seu poder e a sua bondade. A serpente então disse à mulher, é certo que não morrereis, deixe de ser bobinha, Eva. Você acha que você vai comer uma fruta e vai morrer? Veja, ela já abrigou no seu coração olhar para as restrições como algo, não é, maior do que seria. Ele diz, não é certo, isso é o que Deus disse para você. Mas não é propriamente a verdade. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Sabe, as tentações de jovens e adolescentes para os filhos, pegou e diz, isso é o que seu pai está dizendo, o mundo não é tão perigoso desse jeito, não é tão ruim assim não. Isso não faz tão mal dessa forma. Você não vai ficar viciado da primeira vez que você usar. Não vai fazer tão mal, tem como a gente fazer paliativos, você está se privando de coisas boas. Olha o que o diabo vai dizer. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. O que é que está em xeque aqui? O diabo está pondo em xeque o caráter do próprio Deus e a verdade da palavra de Deus, a confidencialidade, a justiça, a santidade, a confiança que nós temos no próprio Deus. Ele diz, Deus, na verdade, deixa eu te dizer, ele não gosta de concorrência. Ele gosta de gente submissa, quietinha, que não dê trabalho para ele. Então ele contou essa história do bicho papão aí, de que vai te pegar, né? Foi isso que o diabo fez quando falou com Eva, né? O que ocorre é que se você comer desse fruto, você vai ter uma percepção da realidade que hoje Deus quer exclusividade para ele. Só ele tendo. E tem um bocado de serzinho obediente, igual gado, que baixa a cabeça para tudo. Por isso que vocês não comem. Mas se vocês comerem, seus olhos vão se abrir. Vocês vão ter uma percepção muito maior. Parece o Palpatine falando com Luke Skywalker, né? Venha para o lado escuro da força, você vai descobrir outras coisas mais poderosas. Aí, o mesmo apelo, né? Para você ir para o lado do mal, que você vai ter acesso a um conhecimento muito mais vasto. Percebe? Isso está presente. De alguma maneira, isso comunica uma espiritualidade desvirtuada. Eu dei o exemplo porque por trás da filosofia de muitos dos programas de entretenimento aí, há uma filosofia oriental, uma filosofia complementar de bem e mal, que não necessariamente são ruins, que você, para crescer na toda plenitude, você tem que experimentar as coisas. Que conhecimento verdadeiro você tem se você não sabe como é? É que Deus quer gente limitada. Experimente e escolha por você mesmo. Diga você o que é que você vai querer da vida. Seja autônomo. Esta foi a proposta original do pecado, que acaba sendo até os dias de hoje a grande proposta de tentação para a humanidade. Presta atenção, autonomia. É este o grande
pecado e a grande tentação. Primeiro porque é falacioso, como nós vimos no final de ontem, a vida não existe independente de Deus. O que existe independente de Deus é uma consciência ou desejo de ser autônomo. A negação de que Deus existe e de que dele depende não torna isso verdadeiro. Apenas torna a pessoa que assim o faz um rebelde. Um rebelde sem casa, né? Sabe o filho rebelde? Que continua dependendo do pai, mas ele é rebelde, né? O pai e a mãe pagam a refeição, traz a roupa, dá a educação e tudo, mas ele é rebelde, sou rebelde. É essa a ideia, diz, olha, a rebelião não significa que você se tornou independente. Significa apenas que você diz, eu quero isso e eu não aceito gerência sobre a minha vida. Foi essa a ideia. Sereis conhecedores do bem e do mal. E aí ela foi completamente fisgada já por essa proposta. O versículo 6 nos diz que a mulher olhou para a árvore, viu que ela era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável de dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e também deu ao seu marido, e ele comeu. Ela foi fisgada por aquilo. Então eu posso ter um nível de conhecimento e uma capacidade de gerência da minha vida muito maior do que eu tenho, e ser eu mesma geridora da minha realidade, sem precisar prestar contas para alguém que diz o que é certo e o que é errado. Eu quero esse upgrade existencial na minha vida. Eu quero deixar da dependência e caminhar para a independência, para a autonomia. E assim entrou o pecado na humanidade. Qual foi o pecado de Adão? Foi a desobediência da única restrição que havia, que era não comer da árvore. Você diz, pastor, mas parece fábula, história de carochinha para criança, aquele negocinho, uma frutinha. Como é que uma frutinha faz tanto problema? A questão não está na fruta, nem está genética, está no teste moral que estava ali estabelecido. Você tem plena e completa liberdade, e o homem era santo, o ser humano era santo, teria plena condição de fazer o que quisesse aqui, muito bem feito. Mas era um ser moral também, como nós somos essencialmente, que faz escolhas. E por isso uma restrição foi dada, para que a sua vida fosse uma vida de sincera submissão a Deus. Com a falta de possibilidade de restrição, não há submissão. Eu não peco porque não tem nem como pecar, não existe essa possibilidade. Eu sou santo por falta de opção. Algumas pessoas podem até ser assim, né? Alguns pais, no certo sentido, podem ser tentados a restringir tanto a vida do filho para ele não pecar, mas isso não produz piedade verdadeira. No dia que ele sair das amarras da restrição e da vigilância, se o seu coração estiver inclinado para isso, ele vai fazer. E é muito curioso porque, como cristãos, eu já testemunhei, eu tenho certeza que muitos de vocês, muitos casos de pessoas que quando saem do ambiente protetor, dá pá virada, sabe? Assim, sai do interior, vai morar na capital, o sujeito volta completamente transformado. E não só exteriormente, mas interiormente também, né? Volta com cabelo com cor que não existe no espectro normal do cabelo, cabelo roxo, verde, né? Altera seu corpo de tudo quanto é maneira, com ideias, com experiências psicodélicas e tudo mais, porque agora sou eu que escolho a minha vida. Numa ilusão de autonomia, que na verdade é fazer uso de escolhas que pode fazer por não estar mais num ambiente restritivo para romper. Essa foi a ideia original. Olha o que o texto sagrado nos diz no versículo 7, o resultado. Abriu-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. O próprio Deus vem a dizer, o homem agora se tornou conhecedor, não é? Como ele se coloca. De que maneira este conhecimento ocorreu? Não foi um acréscimo, não houve nenhum upgrade aqui, o que houve foi uma perda. Imediatamente na história da humanidade. O conhecimento do mal se tornou existencial, o que não era necessário. Deus não conhece o mal existencialmente. Ele conhece o mal como um ser onisciente que é. Mas ele nunca experimentou o mal e nunca o experimentará porque a sua natureza é santa. Percebe a falácia do engano de muitas tentações? De o que você pode falar sobre droga, sobre prostituição, sobre traição, se você nunca experimentou isso? Eu me lembro até do discurso daquele ser estranho, né? O Henri Cristo, falando que ele precisou experimentar o pecado para poder depois resgatar o homem do pecado, que é aquele líder herético lá, né? Deus não. Ele não precisa, como nós não precisaríamos.
Você não precisava ter experimentado o veneno para saber que ele é veneno. Bastava acreditar naquele que criou e dizer, isso aqui é veneno. Entende qual é o ponto? Quando Deus está dizendo que eles se tornaram conhecedores, eles experimentaram na sua existência a rebelião. E aquilo que não precisaria ter sido conhecido por experiência, agora o é. Eles se tornaram. Por quê? O ser humano, por ser criatura e ser limitado, não tem em si a potência, a capacidade, o poder de conhecer o mal sem pelo mal ser afetado. Deus tem, inclusive instrumentaliza o mal, porque Deus é infinito. Eu me lembro de uma frase de Nietzsche, chamado o Anticristo, né, filósofo alemão, que dizia o seguinte: você fica olhando para o abismo, cuidado, porque depois que você olha muito para ele, é ele quem vai olhar para você, é ele quem vai te seduzir. Esta é que é a ideia. O ser humano não é Deus, que é absolutamente poderoso e que o mal não lhe contamina. O ser humano foi criado para ser dependente. Quando ele ouve uma proposta de independência, de autonomia, ele comete esse suicídio existencial. Se rebela da fonte de vida e de verdadeira piedade e se abre agora para o envenenamento que veio como decorrência do pecado. Mas eu gostaria de destacar uma fala, né, quando Deus diz, no final do versículo 17 do capítulo 2, no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Eu pergunto, a humanidade morreu após a desobediência dos nossos primeiros pais, Adão e Eva? Sim ou não? Sim. Porém, não imediatamente. Em teologia, nós chamamos da mitigação do castigo, ou seja, o atenuamento da disciplina. Deus, por ser justo, pune o transgressor, mas por ser misericordioso, atenua a punição. A morte não veio para o ser humano imediatamente, porque senão terminaria a história de toda a humanidade no primeiro casal. A alma pecou, certamente vai morrer. Morreu, acabou. Deus criou o ser humano, Adão e Eva, e Deus castigou o ser humano, Adão e Eva, e morreu, e acabou a história ali no jardim. O planeta ia ser habitado apenas pelos outros animais que não foram criados à imagem e semelhança de Deus. O que fez Deus? Atenuou o seu castigo e a sua disciplina e dividiu. Espiritualmente, a morte veio imediatamente. Por isso que nos diz o texto, dá uma olhada em Gênesis capítulo 3, já o versículo seguinte, o 8º. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher por entre as árvores do jardim. Primeiro efeito do pecado, a morte, experimentada imediatamente espiritualmente. Alguém lê, por favor, Romanos 6, 23. Romanos 6, 23. A primeira frase só. Porque o salário do pecado é a morte. Porque o salário do pecado é a morte. Exato. O que Paulo está fazendo aqui? Ele está colocando em sentença, em proposição lógica, a última frase que Deus havia dito para o homem lá quando estabeleceu o pacto da criação, né? Você pode comer de tudo, mas cuidado, na hora que você comer, certamente morrerá. Ele pega esta frase e transforma numa sentença. O que é próprio de Paulo, né? Paulo, um homem versado em culturas, em religiões, numa argumentação tipicamente racional e lógica que domina o mundo grego. Você lê os escritos paulinos, ele tem essas sentenças lógicas muito claras, enquanto que a cultura hebraica é mais concreta e os ensinamentos são dados a partir de contextos relacionais, Paulo lança mais sentenças. E o que ele pega é esta ideia e diz, olha, o salário do pecado é a morte. O que isso significa? O que é salário? É um presente? Não, salário é o quê? É um merecimento. Eu gosto de definir para isso, assim, o salário é o justo pagamento. Você trabalhou, você tem direito ao pagamento pelo seu trabalho.
É o justo pagamento, o pagamento justo da mão de obra que foi vendida. Foi acordada, portanto, você trabalhou, pronto, agora você me paga o que é justo pelo trabalho. Isso é salário, correto? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O justo pagamento do pecado é a morte. Deus havia dito lá no jardim, vocês podem comer de tudo. Na hora que comer disso aqui, vai morrer. O pagamento justo para que a justiça ocorra é, transgrediu, virá a morte. Agora, como que Deus executou, cobrou essa tarifa, mandou a conta para os transgressores? Primeira fatura imediata, a morte espiritual. Preste atenção nisso aqui, porque morte na Bíblia é diferente do consenso comum que a gente ouve. Você diz, pastor, eu sou cristão, eu nunca tinha visto isso. Porque a nossa sociedade não pensa mais de forma cristã. A filosofia dominante no mundo contemporâneo é o materialismo. A ciência contemporânea é uma ciência antissobrenaturalista, é o chamado naturalismo científico. Você tem que explicar tudo no contexto da natureza e da matéria. Ao olhar desta maneira, está no imaginário de praticamente todo mundo, inclusive de muitos que professam fé em Cristo, na Bíblia e Palavra de Deus, e que morte é o fim. Não é verdade? Quando você pensa em morte, não é o fim. Fim de quê? Não é da existência humana, porque a alma não é exterminada. É o fim da vida como a gente conhece, mas é o fim existencial, definitivamente? Não. Eu me lembro de um filósofo queridinho, né, da mídia aí, que está em vários meios de comunicação, o Karnal, que foi educado com a educação jesuíta, comentando sobre a morte, ele pegou e disse, não, eu reconheço que eu, como ateu, não tenho muito o que dizer para consolar alguém na morte, porque a maneira que eu enxergo a vida, a morte é o fim. O que eu vou dizer para uma pessoa que morreu, parente, chegou, não, é isso mesmo, porque a massa carbonada se dilui, os órgãos falham e depois é decomposto. Não há consolo nenhum nisso para uma pessoa. Você concorda? Alguém que está sofrendo e diz, não, isso é olhar. A Bíblia não apresenta a morte como um fim. A morte, na palavra de Deus, tem a ideia primária de separação, não fim, é diferente. Por isso a Bíblia vai falar de 3 mortes. A primeira delas, a primeira fatura, foi a fatura da morte espiritual, que é a separação da comunhão com Deus. Ela foi imediata, imediatamente, diz o texto, ouviu a voz de Deus, o homem se escondeu. Eu já não me sinto confortável diante de Deus. Me incomoda o santo, o poderoso. A espécie humana experimentou imediatamente uma alienação, uma separação. Isaías 59, 2, o que é que diz? Alguém lê, por favor. Quem achou pode ler, rapidamente, nós temos muitos versículos, vamos lá. Mas as nossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus, e os vossos pecados encobrem-se o rosto de vós, para que um não ouça. O que é isso? A morte espiritual, a separação da comunhão com Deus, imediato, para toda a espécie humana. A partir de agora, nós não temos mais comunhão com Deus. Estamos separados. A Bíblia descreve que essa separação é tamanha que o nosso estado espiritual é descrito como um estado de um morto. Efésios 2:1, alguém leia, Efésios 2:1. Isso. Então, Paulo está falando da condição dos cristãos, não é? Se são cristãos é porque ganharam vida. Ganharam vida porque antes de serem cristãos estavam o quê? Mortos nos delitos e pecados. Eu lhe pergunto, você se sentia morto antes de ser cristão? Não. Eu respirava, tomava minha decisão, beijava minha mulher, estudava, né? Eu estava vivinho da Silva. Espiritualmente, não. Morto. É como a Bíblia descreve. Essa separação é tal que é usada e descrita na Bíblia com a figura mais grave do estado de falta de vitalidade, que é a morte. A Bíblia não diz que nós estávamos adoecidos espiritualmente.
Não disse que a gente estava em coma, que a gente tinha pego uma Covid-19 existencial, né? E estava sofrendo, agonizando num respiradouro metafísico da religião para tentar sobreviver. Não, a Bíblia descreve como morto, porque não há centelha de vida, não há vitalidade, não há sinal de vida. Espiritualmente, a fatura espiritual foi imediata. Separação da comunhão com Deus. Não é a separação de Deus, porque Deus é eterno e é onipresente. Paulo, escrevendo aos pagãos, diz: nele nós movemos e nos existimos. A gente leu ontem. Mas é da comunhão, da sensibilidade, de saber quem ele é, de amar e ser amado por ele, de desfrutar de um bom relacionamento com ele. É morte espiritual. A morte física foi imediata? Não, mas entrou no curso da humanidade. A partir daí nós começamos a decompor-nos. Se você preferir, envelhecer. O envelhecimento nada mais é do que um gradual processo de degeneração física. A descrição mais bela, e eu acho bela mesmo, e Rita vai se lembrar, é de Eclesiastes 12. Eu acho bela a descrição bíblica do envelhecimento, que é o caminhar para a morte, porque ela foi escrita poeticamente, muito bonito, você pode ler depois, eu acho que eu tinha até previsto aqui. O que ela está nos descrevendo é o processo de declínio, de decadência, que não existiria se o pecado não tivesse entrado. Nós seríamos eternos e saudáveis constantemente. A morte física é experimentada. Toda doença, toda crise, toda perda de vitalidade são indícios de que nós não vivemos mais num mundo sem pecado. Pelo contrário, vivemos num mundo que foi afetado pelo pecado e que tem sua consequência física. O que é a morte física, então? Como nós definimos? Eu estou definindo a morte espiritual como separação da comunhão com Deus. E a morte física, o que é? Se não é o fim, eu não sou materialista, eu não acredito que seja o fim, como você, como cristão, definiria a morte física? A morte física nada mais é do que a separação humana, na sua dualidade. É quando corpo e alma são separados. Porque se nós somos uma unidade psicossomática, isso é o ser humano vivo, o que a morte faz é separar o corpo da alma. A alma é retirada e vai para Deus, diz o texto de Eclesiastes, para o seu julgamento, para receber o seu destino, e o corpo experimenta a decomposição física e o reaproveitamento da parte química e física aí pela planta e por tudo mais. A morte não é o extermínio. Quando a pessoa morre, não evapora o corpo, igual nos desenhos, né? Algumas coisas assim, e aquilo deixa de existir. O que ocorre é uma separação. A parte sobrenatural vai ao seu destino e a parte física experimenta a decomposição. O que dói na morte das pessoas queridas? É a separação. Veja que é diferente, e todos nós sentimos. Não há nenhuma vergonha em você sentir a dor da perda de uma pessoa amada. Existem umas ideias estranhas aí, de que o crente espiritual não sente, porque tem a certeza que a pessoa vai para o céu. Não, isso nos dá consolo. Dá consolo, o coração se sente confortado. Diz: eu sei, meu pai, minha mãe, que creram em Deus, né, está nas mãos do Senhor. Certamente isso traz consolo. Mas se você é emocionalmente saudável, não é normal você não sentir a separação de alguém que você ama. O que a morte física faz é separar o corpo da alma. Esse é. E a Bíblia fala de uma terceira morte também. Qual é? A morte eterna, onde o diabo e o inferno serão lançados, né? A morte eterna, que é a eterna separação da graça de Deus. O que qualifica a morte eterna por ser tão terrível é precisamente experimentar de Deus somente o seu juízo. Algumas pessoas têm um imaginário, talvez tirado dos quadros como Dante Alighieri, da Divina Comédia,
de que o inferno será tão terrível porque vai ter um bocado de capetinha com tridente espetando quem estiver lá e a chapa fritando quente, né? Mas eu lhe digo, o que torna o inferno tão infernal é você não experimentar absolutamente nada da graça de Deus, pois não é tempo mais de graça, é tempo apenas de juízo. Você só vai receber condenação quem estiver, né, pelos seus próprios pecados. Imagina um ser absolutamente poderoso e justo, que conhece tudo que você fez, tudo que você pensou, e que vai entregar o castigo, a punição pelos seus pecados. Por isso que a Bíblia diz que terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Né? É isso que torna. Mas vamos seguir aqui. O que é um pecado original? Um termo teológico, uma expressão teológica. Pecado original não significa o primeiro pecado cometido por Adão e Eva, que foi a desobediência. Pecado original é um conceito teológico que aponta para a perversão essencial da natureza humana original. O homem que era santo, ao pecar, tem a sua natureza corrompida, de tal maneira que agora ele é um pecador, e por ser um pecador ele peca. Então o pecado original aponta para a corrupção da própria natureza humana. Deixa eu fazer uma pergunta, eu gostaria de ouvi-los, mas não responda rapidamente não, pense um pouquinho antes. O ser humano é essencialmente pecador? Sim ou não? Se alguém quiser arriscar, pode falar. Hã? Não. Ok. Então, significa dizer que nós não estamos corrompidos na nossa essência? Se eu não sou essencialmente pecador, então a minha essência é a mesma, é igual a de Adão antes de pecar. É? Também não. Como é que a gente sai? Parece uma sinuca de bico, né? Aí, para provocar um pouco, eu digo, a resposta é ambígua, ela é sim e não. Se você está querendo falar que não, e com isso dizer que o ser humano não teve a sua natureza afetada pelo pecado ao ponto dele ser pecador, isso não é verdadeiro. Então, ele é pecador. Todo mundo traz consigo a chaga do pecado. No entanto, não é isso que nos define existencialmente como seres humanos. Porque não fomos criados assim e não seremos assim para sempre. Para ilustrar, eu gosto de falar que o pecado é como uma alteração genética, entre aspas, porém moral, que veio sobre toda a humanidade. A partir daquela anomalia da primeira geração, todo o exame de DNA moral vem com essa corrupção. Você faz o exame e diz, está distorcido. Está distorcido. A partir de agora, todos estão distorcidos, não estão mais. No entanto, foi uma corrupção. Não é aquilo que nos define como essência, como seres humanos. Tanto é, preste atenção, que nós fomos resgatados por um que se tornou um homem, mas não conheceu o pecado. Quem é esse? Jesus Cristo. Se você diz que o pecado é essencial à natureza humana, então você está dizendo que Jesus não foi completamente humano, ele foi quase humano. O pecado não é essencial à natureza humana, mas o pecado afetou o ser humano na sua natureza essencial, distorcendo-o. É como se a gente desenvolvesse uma anomalia que colou em nossa espécie e passou a ser transmitida geração após geração. Ninguém nasce mais sem essa anomalia, que é o pecado, que em teologia nós vamos chamar de pecado original. Pecado original não é um ato, mas é a própria corrupção da natureza que gera atos de pecado também, de tal maneira que ele é a natureza afetada e as consequências delas, que são os seus pecados. Entende qual é o ponto? Outra coisa, seremos glorificados, o pecado não existirá mais. Mas não deixaremos de ser humano, a gente não vai sofrer um upgrade existencial para virar uma outra categoria, virar meio anjo ou coisa desse tipo, não. O que ocorrerá é que será removido de nós o cancro do pecado original, a distorção que veio e que está agora ligada à espécie humana. Ela será numa cirurgia sobrenatural, metafísica, chamada glorificação. Deus vai tirar essa distorção genética
e nos restaurar uma condição de pureza. Vamos dar uma olhada em alguns textos. Bem, tem vários, todos esses aqui, eu não vou ler todos não. Eles estão apontando para a universalidade do pecado. Não é? Gênesis 6:5, diz o texto: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. 1 Reis 8:46. Será que a gente lê rapidamente? Quem é bom aí nas páginas da Bíblia, corre aí. Uma outra pessoa, Salmo 51:5, um outro Eclesiastes 7:20, vamos ver se a gente lê alguns desses aqui. 1 Reis 8:46. O que diz? Quando pecar, Isso. Quando pecar contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles, e os entregares às mãos do inimigo, a fim de que os leve cativos à terra inimiga, longe ou perto esteja. Ok, então só esse comentário que está entre parênteses no início do versículo. Pois não há homem que não peque. Entende? É esta a realidade do pecado original que está presente em toda a humanidade. Viu Deus que a maldade do homem era continuamente mal. Salomão, quando está orando, diz: não há homem que não peque. Nós nos tornamos pecadores. Nós temos agora uma natureza distorcida, uma natureza transfigurada, de tal maneira que não há quem não peque. Isso é quando? Quando é que acontece isso? Quando é que a gente começou a experimentar esse pecado? Salmo 51:5. O que é que diz? Eu nasci na iniquidade, e em pecado concebeu a minha mãe. E aí? O homem experimenta essa realidade do pecado desde quando? Desde a concepção. Em pecado me concebeu a minha mãe. E está na nossa natureza. Percebe? A distorção, a corrupção está agora na natureza humana. Por isso que eu comparo com essa anomalia genética metafísica. Houve uma distorção e essa informação é passada geração após geração. Aquela velha história, né? A macieira não é macieira porque deu o primeiro fruto da maçã. Ela deu o primeiro fruto da maçã porque ela é macieira. A sua natureza é de macieira, por isso que ela produz o fruto chamado maçã. Nós pecamos porque somos pecadores. Nós não nos tornamos pecadores porque começamos a pecar. É isso que a doutrina do pecado original nos ensina. Está em nós, com essa distorção aqui. Tá bom? O pecado original consiste no estado da corrupção da natureza humana após a queda e todas as transgressões desta decorrentes. Isso é pecado original. Quando você ouvir teologicamente, precisamente, o termo aponta para a corrupção da natureza e todas as transgressões decorrentes. Ok? Gente, deu o nosso tempo. Vamos fazer um intervalinho, depois a gente retoma desse ponto aqui. Ou, se abrir para alguma pergunta, seria isso aqui, ou já teria os 10 minutos? Vamos deixar para o intervalinho e a gente deixa as perguntas para o final, tá bom?